Fala, galera! Estamos começando mais um Em Off Podcast e hoje, por enquanto, aqui eu estou com carreira solo porque o meu parceiro, o Gabigol da torcida, me deixou na mão, tá em Manaus curtindo as férias, curtindo lá a noiva, mas eu estou aqui para revelar o nosso convidado. O convidado de hoje, cara, é outro patamar. Referência na minha geração, como treinador. Vocês devem já estar desconfiando. Já foi campeão com alguns times brasileiros, já foi medalha de prata olímpica com o futebol feminino do Brasil. Então vocês já descobriram, né? Queria apresentar a vocês, professor René Simões. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu quero agradecer a oportunidade que o senhor está me dando de estar aqui com a gente no Em Off e vamos tocar essa bola. Muito interessante. A gente está num podcast chamado Em Off, que seria fora das câmeras, e a gente está on. Verdade. Né? A gente está on. Verdade. Então, prazer estar aqui contigo e desejar sucesso, que você consiga fazer com que o Em Off revele on muitas coisas que as pessoas não sabem e estão precisando saber. Nós estamos passando um momento na nossa juventude, principalmente, que eles estão precisando saber de algumas coisas que eles acham que sabem, acham que já receberam e não receberam ainda. Tem muita coisa ainda para eles receberem. Verdade. E como nós estávamos falando aqui em off, eu admiro muito o trabalho do senhor, porque quando a gente fala sobre treinador de futebol, a gente só pensa no lado campo, né? No lado futebolístico. Mas a palavra treinador ela é muito forte, né, cara? É um cara que treina pessoas. Não importa se ele treina para o futebol, ou treina para a luta, mas ele treina pessoas, não fica só no esporte. É treinar um pai de família, é um cara que vai se tornar né? Pegou o garoto ali, formou no garoto um caráter de um homem bom, um homem honesto, né? Então, isso, o senhor, em toda a sua carreira, eu acompanhei, assim, uma parte e vi que o senhor fez com muitos hoje, talvez jogadores que não foi algo, não desenvolveu tanto a carreira dele como um cara muito famoso, mas como homem, eu tenho certeza que se tornou, graças a essa... Ainda hoje eu fiz 3 mentorados. Eu fiz um que tem 20 anos, eu fiz um que tem 18 e um que tem 16 anos. E, curiosamente, em todos os 3, nós trabalhamos alguma coisa parecida. E quando os pais me procuram, eu digo para eles, olha, não procurem um treinador aqui. Eu não sou um treinador para fazer com que o teu filho ele vá performar, vá arrumar um clube. Não, primeiro eu vou trabalhar ele como homem. É isso. Eu vou ver lá dentro. Nós vamos fazer uma análise do que ele tem lá dentro e para tirar. E, por acaso, um deles, né? Esses dias, a gente fazendo uma análise do perfil dele, a gente descobriu que tem algumas coisas que ele não sabia que tinha, Caramba. O pai não sabia que tinha, e no teste revela aquilo que a gente pode trabalhar e ele vai ser muito mais forte. Essa é a ideia, porque se você não for uma pessoa forte com as coisas interiores, com as suas frustrações, com suas coisas que você recebe quando criança, né? Você tem um monte de bloqueios. Se você não desbloquear isso, pode ser até que você seja um cara muito talentoso, mas na hora que você for confrontado dentro de campo, você vai ter muito medo, você vai retroagir, você não vai ter medo de enfrentar, ou você vai perder o seu controle e fazer até bobagens. Então, a gente sempre se preocupa com o seguinte, vamos trabalhar o que tem lá dentro. Eu brinco com todo mundo dizendo que é como se fosse uma garrafa de vinho. Você tem ali o rótulo, isso aqui parece ser um bom vinho. Você tira até a fotografia e vai ver ali a graduação, né? Quantos pontos ganhou? Ganhou bons pontos. Aí quando você tira a rolha, às vezes não é tão bom. Ou às vezes você tira a rolha e tem coisas muito boas ali dentro. Então eu acho que esse é o trabalho que eu sempre fiz como treinador, agora estou fazendo com os mentorados também, não quero largar essa de treinador, quero voltar para dentro de campo agora, mas é muito importante que você trabalhe o homem
quantos jogadores a gente tem visto agora Verdade. dito, né? Verdade. Nós vimos o caso do Cássio, nós vimos outros casos, nós vimos Van Dijk agora no Liverpool dizendo, olha, eu não tenho vergonha nenhuma, eu passo lá na minha psicóloga e vou me Sim, cuidar. sim. Em 1986, eu levei para Português do Desporto a doutora Carla Pestana, uma psicóloga. E os jogadores todos diziam para mim assim, tá maluco? Você é que tá maluco, eu não sou maluco, eu não preciso de psicólogo. Eu disse, psicólogo não é para maluco. Psicólogo, e aí você vai pela psicologia positiva, doutor Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele diz assim, eu criei a psicologia positiva porque me aborrecia muito ver que a psicologia só cuidava das pessoas doentes. Quando nós temos muito mais pessoas saudáveis do que doentes, e essas saudáveis não precisam trabalhar, então ele criou a psicologia positiva e ela é absolutamente fundamental para que você coloque as pessoas bem ajustadas, para que você faça as correções dentro de um lado positivo. E isso você vai formar as pessoas. E isso vem de sempre, desde sempre. Não é de agora que eu faço isso. Eu sempre me preocupei muito com o ser humano, o lado dele. Até porque é uma prévia para a carreira do cara, que é uma carreira duradoura, muito difícil. No momento bom, legal. É mais fácil de administrar. Nem tanto, né? É muito engraçado a gente perceber que as pessoas dizem assim, como é que esse cara pode ter problema se ele ganha 500 mil, se ele ganha 1 milhão? Quem tem problema é quem acorda 5 horas da manhã, que vai ganhar o salário mínimo, que vai pegar um trem. Esse cara que ganha salário mínimo, que enfrenta um trem, ele tem problemas. Sim. E esse cara que ganha 1 milhão também tem problemas. Então, isso é inerente do ser humano. Não é o dinheiro que vai resolver os problemas que eu tenho, traumas de infância, os bloqueios, tudo que eu tenho de infância, tudo que eu tive, às vezes, quando eu comecei a jogar. Não é o fato de eu ganhar 1 milhão agora, ou ganhar 2 milhões, 3 milhões, como alguns ganham, que vai resolver o problema dele. Não resolve, não. Verdade. Só encobre. Às vezes piora. Às vezes piora, porque ele põe o foco no dinheiro e acha que o dinheiro vai resolver todos os problemas dele e não resolve todos os problemas dele. Como você vai pegar alguém que acorda às 5 da manhã, pega o trem cheio, ganha o salário mínimo e é super feliz. Vive muito bem. Verdade. Né? Então, essas abordagens tão, às vezes, rancorosas, né? Que fica... porque o cara ganha isso, não pode ter problema. Pode. O ser humano pode ter problemas, sim. E cabe a nós, treinadores, a nós, mentores, os doutores, os psicólogos, cuidar dessas pessoas, tanto de um lado como de outro. E você que acorda às 5, que ganha salário mínimo, procure também uma ajuda. Sim. Quando você não estiver se sentindo muito bem, procure uma ajuda, que você precisa, merece e tem certeza que você vai melhorar. E você que ganha 1 milhão, procure uma ajuda, porque você vai precisar também e pode estar camuflado ali, achando que está tudo muito bem, porque eu tenho um carro do ano, eu tenho um salário, mas sou extremamente infeliz. Verdade. A gente tira exemplo recente, né? O goleiro Hugo Souza, né? Passou por um momento bem delicado. O próprio Richarlison, né? Richarlison, então, da seleção brasileira. Da seleção brasileira. Todos. E jogadores renomados já. Eu não conheço nenhum que não precise de ajuda. Todos precisam de ajuda. É aquilo, né? Como o senhor falou. A minha mãe sempre dizia, né? Quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. Aí o cara acha porque ele ganha, tem tudo na mão, tudo. Cara, mas também, se ele ali falhar, olha o tamanho da queda dele. E a mente dele não foi trabalhada, preparada para suportar o tamanho, talvez... Não, tudo precoce, né? E o futebol, se você pegar... O que aconteceu com o futebol, com os treinadores estrangeiros, os treinadores brasileiros? O que aconteceu? O que aconteceu é que nós éramos tão bons nas pernas e no corpo que nós ganhamos 5 títulos mundiais. Então a gente trabalhava as pernas e trabalhava o corpo do pessoal. E eles iam lá e eu ganhava mesmo porque jogava. Tinha espaço, os campos eram grandes, a marcação não era tão apertada como esses blocos que a gente tem hoje em dia. O que aconteceu? Os estrangeiros tinham que acabar com isso. Então eles começaram a pensar muito em termos táticos, em termos de sistema, em termos
de ver o meu modelo de jogo, como é que eu obstruo aqui. Eles começaram a estudar muito. Estudaram. E, para isso, precisou trabalhar o jogador, esse entendimento também. E aí, trabalhar o cognitivo, a cabeça dos jogadores. E aí, demoramos um pouco a entender que nós temos que trabalhar. A nossa cabeça usa os nossos pés como ferramentas para o que eu penso, porque eu leio do jogo. Então, o importante é que todo mundo saiba agora o seguinte: nós estamos num momento diferente de vida, e estamos dentro do campo um momento diferente também. Sim. Os espaços agora são muito apertados, que não é só os meus pés que vão resolver, é a minha cabeça, é a leitura que eu faço do jogo como um todo. Olha, Barcelona e Inter de Milão. Quem é que ia imaginar que o Inter ia conseguir ganhar? Consegue. Quem é que ia imaginar que o Cruzeiro ia ganhar do Flamengo? Consegue. Porque na leitura que você faz de tudo isso, você tem que equiparar as coisas. Se outro time me leu, está entendendo, eu tenho que lê-lo, saber entender ele e querer mais do que ele. Aí, quando junta a técnica, a tática, aí a vontade de ganhar vai determinar quem vai vencer esse jogo. E, às vezes, alguns roteiros, né, que você não pode imaginar. Quem é que ia imaginar um roteiro como foi Flamengo e Cruzeiro? Gabigol entrando aos 5 minutos para acabar os 45, na prorrogação tem um pênalti. Ele perde o pênalti e faz o pênalti e faz o gol. Então, quem é que ia imaginar um roteiro como esse? Né? Ninguém pode. E aí o Flamengo sofre uma derrota e aí já vem o peso todo em cima, que você tem que armazenar absorver isso e trabalhar com os jogadores. Foi uma bela lição? Foi uma bela lição. Ninguém tinha marcado o Flamengo até agora como o Cruzeiro marcou. Sim. Então, os jogadores agora já têm que ter essa leitura com eles. Pode acontecer. Como é que a gente sai disso? Então, não é só o Felipe. Eu falo com o Felipe quase todo dia que a gente está trabalhando juntos. Mas não é só o Felipe Luiz, são os jogadores. Porque quando vem a pressão, pode vir a pressão, já sei como sair dela. Eu saio com tranquilidade dela, porque eles têm muita qualidade. Agora, tem que pensar o jogo. A cabeça no futebol, você que tem filho, você que tem filha, novos, comece a dizer para eles, não são os pés, não é o corpo, é a cabeça que determina como você vai usar as suas ferramentas, que é o teu corpo e os teus pés. Verdade. Você falou do Felipe, o senhor falou que tem contato com ele direto. O Flamengo, ele é uma panela de pressão, né? O Felipe ainda está, né? Está em ascensão, porque se pegar esse período dele no Flamengo, tem sido mais vitórias do que derrota, tem sido mais títulos do que derrota. Mais títulos do que derrota. São 4 títulos com 3 derrotas. Só que a gente sabe como é que funciona o Flamengo. Perdeu agora pro Cruzeiro, aí vai ter o jogo agora da Libertadores, que é super importante, não pode perder. E será que o Felipe Luiz, como a gente está falando do psicológico, né? Será que o Felipe Luiz, se o Flamengo tomar mais uma derrota e começa aquela cobrança, hoje, mentalmente, o Felipe Luiz está pronto para essa pressão? Pode estar. Eu acredito que sim. Você só vai saber disso na hora. Você tem que mergulhar. Aprende a nadar. Você sabe nadar? Sei nadar. Vou te jogar no meio do mar. Peraí. Eu sei nadar, mas eu nunca estive no meio do mar. Mas eu sei nadar. Então, vamos ver o tamanho das ondas, vamos ver que riscos tem nessas ondas. Mas ele é um cara extremamente, primeiro, muito inteligente, a experiência de futebol absurda, conhecimento de futebol absurdo e um cara preparado e sabe que ele é o homem da vez. Eu tive a oportunidade de dizer para ele assim, prepare-se, porque tem muita gente insatisfeita com você. Você está ganhando. O pessoal não pode colocar a opinião deles contrária. Como é que eu vou dizer que você errou se você ganhou o jogo? Errou. E o que faz a mídia borbulhar, o que dá seguidores, o que dá views, são as opiniões contrárias. É verdade. E quando não dá contrário, eu digo, esse cara não me ajuda. Os caras não me ajudam. Elogiar
não dá seguidor, pô. Não dá Verdade, seguidor. verdade. Então, os caras... Então, você tem que se preparar. Preparar, porque você tem o fluxo e o refluxo, né? É aí que você conhece as pessoas, é aí que você conhece o jogador. Toda vez que eu assumi um clube, a primeira pergunta que a imprensa me fazia é o seguinte: você conhece o elenco? E a minha resposta surpreendia a todos, que eu dizia: não, eu não conheço o elenco. Não, como você não conhece o elenco? Você não conhece o fulano? Você não conhece o outro? Agora, se você quiser, eu dou o nome dos 30 e tantos que você tem. Eu já estudei a lista dos jogadores aqui. Agora, eu não os conheço, porque eu os vejo pela televisão, eu vejo pelos resultados. Sim. Agora, eu quero ver o seguinte: Né? quem é aquele jogador que, quando estiver perdendo, eu posso dizer assim, ele vai virar o jogo? Quem é aquele jogador que, jogando fora de casa, eu digo assim, esse cara vai à luta? Quem é aquele jogador que só joga dentro de casa? Quem é aquele jogador que, quando o time está ganhando, ele é fantástico. Isso você só conhece com convívio, né? Com convívio. Você tem que botar ele no mar, tem que jogar ele no mar. Nadar ele sabe. Agora, eu não sei se ele sabe enfrentar as ondas do mar. Então, para isso, você só conhece trabalhando com ele. Então, o Felipe está preparado para tudo. Agora, deixa o mar, deixa ver a onda para ver como é que ele vai surfar a onda. Eu acredito que vai surfar muito bem, porque ele é um cara extremamente comedido, é um cara equilibrado e é um cara que tem experiência de passar por muita coisa que ele passou, né, a vida toda. Porque o processo dele, eu falo em relação como treinador, né? Foi um processo assim, ele passou pelas categorias, respeitou o processo, mas foi muito rápido, né? O problema dele é que ele não passou... falando em mentorados, né? Um dos mentorados, hoje eu tive prazer de dizer para ele: olha, depois de 1 ano e meio que nós estamos juntos, você hoje é outra pessoa. Porque hoje ele começou dizendo assim: olha, teve um problema assim, que eu estou corrigindo desse jeito. Eu digo: olha que fantástico. Quando nós começamos, você sempre dizia assim: treinei demais, fui bem demais. Eu sempre dizia para você: mas foi bem demais? Será mesmo que você foi bem demais? Você treinou? Ele treinava por treinar, pô. O caso da maioria dos jogadores, e aí os grandes jogadores não se tornaram grandes treinadores, por quê? Porque eles eram tão bons, os pés eram tão bons, o corpo era tão bom, que eles iam lá e resolviam com muita facilidade. Então eles não tinham que ler o jogo, eles não tinham que observar como o treino era dado, ele não tinha que ver como é que o treinador conduzia, como geria o grupo. Não foi o caso do Felipe. O Felipe, todo o tempo como jogador, ele veio se preparando para ser treinador. Entendi. Então, é diferente. Ele é um cara diferente nesse aspecto, né? Você vê um Xabi Alonso, quando ele começa e ganha um campeonato invicto lá na Alemanha, não é por acaso. É que esse cara vinha estudando, né? Eu vinha jogando, mas eu observava o meu treinador. Eu observava o que ele fazia no momento bom, no momento ruim. Quando um jogador não ia bem, o que ele fazia. Então, ele veio fazendo a universidade da vida dele na prática. O que você faz na teoria, que você entra numa universidade para estudar, você pode fazer a mesma universidade na prática. Agora, tem jogadores que têm a prática, mas não fizeram a universidade da prática. Eles não pegaram essas coisas todas que deveriam pegar. Então, por isso eu digo sempre o seguinte: não despreze a prática, a experiência que tem um jogador que jogou 15 anos ali dentro. Tem muita coisa. Sim. Agora, há alguns que perceberam e fizeram a universidade. Há outros que não perceberam nada. Vão ter que agora começar a perceber. Então, a demora vai ser um pouquinho mais longa para eles aprenderem tudo isso. O senhor acha, né, a gente vê a ascensão de treinadores estrangeiros no nosso país, e hoje os caras mais cotados para assumir a nossa seleção é um jogador estrangeiro. Nós temos hoje 3 grandes perguntas no futebol brasileiro. Depois você continua aí. Sim. Deixa eu te interromper. Habemos Papa? São 3 perguntas. Já temos Papa? Já temos treinador da seleção brasileira? E ainda temos presidente na CBF? São 3 perguntas. Verdade. Todo mundo quer a resposta e não se tem essa resposta. Vai. Então, aí pensando nisso, a gente não tem ainda, e as opções que
que estão sendo levantadas são jogadores estrangeiros, né? Treinadores estrangeiros. O senhor acha que, na opinião do senhor, a solução para a melhoria e para a evolução da seleção brasileira está em trazer um treinador de fora? Eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso. Primeiro, eu não posso ser contra treinador estrangeiro trabalhar no Brasil. Eu trabalhei em 7 países. Catar, Emirados, Portugal, Irã, Trinidad e Tobago, Jamaica. Foram 7 países e no Brasil. Então, não posso dizer que sou contra treinador estrangeiro. São todos bem-vindos. Eu acho que foi muito bom. Começou com o Jorge Jesus. O grande boom foi o Jorge Jesus, que eu já conhecia desde 2009, 2012. Eu conheci o Jorge Jesus. Quando mencionaram o nome dele para o Brasil, para o Flamengo, eu disse, olha, Flamengo, vai fazer muito bem a você e vai fazer ao futebol brasileiro. Eu traria. Tem uma declaração minha, talvez tenha sido a primeira pessoa a validar o Jorge Jesus, e foi um sucesso. Que outros treinadores foram sucesso no Brasil? Jorge Jesus, Abel Ferreira, o ator Jorge foi logo embora, foi muito rápido. Eu coloco o Vojvoda, gosto muito dele. Quem mais? Que outro estrangeiro? Nós já tivemos mais de 40 treinadores estrangeiros. Então, nós vamos ter bons treinadores e maus treinadores. Nós temos bons treinadores brasileiros e temos maus treinadores brasileiros. O que acontece é que houve um rótulo e um tratamento diferenciado, né? Se você pegar o Jorge Sampaoli no Santos, o que é que ele ganhou? Ele não ganhou nenhum título com o Santos. Nenhum. Nenhum brasileiro passaria o ano inteiro sem ganhar um título sequer no Santos, sem ser mandado embora. Você vê o Caixinha agora. Estrangeiro, rapidinho foi mandado embora. Antes era um argentino, foi mandado embora também. Teve um outro português que também foi mandado embora. O Cruzeiro já teve experiência com, se eu não me engano, 4 ou 5 estrangeiros, todos foram mandados embora. Ganharam o quê? Nada, não ganharam nada. Como o Abel, o Jorge Jesus e o Arthur Jorge ganharam, então, óbvio que no momento fica todo mundo falando do estrangeiro. Agora, eles ganharam porque são bons, muito bons. E tinham, Flamengo, um elenco absurdo de bom. Absurdo de bom. Botafogo nunca se gastou 320 milhões para montar um elenco como montou o Botafogo. Então tinha espetáculo o time do Botafogo. Então dava para montar. Qualquer um ganharia. Eu não sou dessa teoria. Não, muitos méritos para o Jorge Jesus, o Arthur Jorge, da forma que ele montou. Abel Ferreira tem uma presidente que é a melhor presidente que nós temos, que é a Leila. Então já teve momentos em que em outro clube o Abel teria sido mandado embora. No Palmeiras, não. A Leila vai lá e vamos trabalhar. O Vojvoda, em outro clube, teria sido mandado embora. Mas o Marcelo Paes... E aí, só não digo que ele é o melhor presidente, porque ele não está como presidente, ele agora está como CEO do Fortaleza. Mas é um cara absurdo. Então, vai depender muito mais de quem comanda o clube do que praticamente de quem está fazendo um trabalho. Me parece que o Roger Machado já foi mandado embora. Estava para ser decidido. É um absurdo que não tem mais tamanho. Você renova o contrato do cara um mês atrás e agora ele já não serve mais, porque perdeu 2, 3 jogos. Então não tem cabimento. O Abel, o que o Abel ganhou ano passado? O Campeonato Paulista. Somente. Para um grupo forte e caro como o dele, só o Campeonato Paulista. Em outro clube, seria mandado embora. No Palmeiras, não. Verdade. É um processo. Deixa o cara trabalhar. Aí você assim, Renê, você é corporativista, você quer que mantenha... Não, em alguns momentos tem que tirar o treinador. O treinador perdeu o vestiário, perdeu o respeito dos jogadores, perdeu o interesse de tudo, tem que trocar o treinador, sim. Eu não sou contra isso, não. Agora, o que a gente não pode é botar rótulo. Estrangeiro é bom, o brasileiro é ruim. Novos treinadores brasileiros. Como é que você vai formar novos treinadores brasileiros se você... Está trazendo só de fora. Todos. Olha quantos estrangeiros já foram mandados embora. Olha quantos estrangeiros. Já começaram a dizer assim, não, peraí,
O Pepa foi mandado embora. Fez um campeonato excelente ano passado e foi mandado embora do esporte. No estadual. O Caixinha foi muito mal, mas aí ele pegou. Aí o outro foi mandado embora daquele clube, mas ele já pega aqui. Então, isso aí funciona de uma forma em que você não dá oportunidade aos novos treinadores a se colocarem. Olha o técnico do Juventude fazendo um trabalho. Olha quem está vice-campeão. Fernando Seabra está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Sim. Estava fazendo um trabalho excepcional no Cruzeiro, mas como não tinha nome, era um garoto. O que aconteceu? Tinha que botar os jogadores que queriam que ele colocasse. Foi mandado embora. O Red Bull, eu conheço muito bem o Red Bull, toda a estrutura dele. Para mandar embora um treinador do Red Bull, você leva pelo menos uns 4 a 5 meses para convencer lá na Áustria, onde fica a base do Red Bull, que você tem que mandar embora o teu treinador. Diferente, né? É diferente. Eu sei disso, porque teve um treinador que queria mandar embora. Quem estava comandando lá, o Escuro, muito meu amigo, e nós conversamos assim, Renê, levei 5 meses para convencê-los que tinha que mandar o treinador embora. Tinha acabado o tempo dele. Ele dizia assim, não é possível, não é possível. O cara veio aqui, fez esse trabalho tão bom e agora vai mandar ele embora. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Esse é o trabalho. Todas as vezes que eu fui muito bem sucedido, eu tive um presidente que bateu forte. 1986, eu vou para a Portuguesa, saio do Mesquita, vou para a Portuguesa. Primeiro jogo, eu perdi de 2-1 para o Paulista de Jundiaí. Segundo jogo, 2-0 para o Corinthians. Terceiro jogo, 2-1 no Canindé para a Inter de Limeira, que acabou sendo campeão aquele ano. Venho ao Rio, quando eu volto, um tumulto geral. Entro no vestiário, o Luiz Carlos Prima, que depois trabalhou e foi campeão do mundo em 94 como preparador físico da seleção. Porra, ainda está o caos aqui. O presidente disse que os 4 melhores nossos jogadores, inclusive o capitão, não jogam mais na Portuguesa. Treino no vestiário, estavam sem trocar roupa, digo, troquem de roupa. Não, você não está sabendo? Estou sabendo de nada. Não, o presidente disse que a gente não joga mais na Portuguesa. Eu digo, o presidente não manda no meu vestiário, troquem de roupa. Eu tinha 33 anos. Caramba. Treinamos, subi lá e disse, meu filho, Oswaldo Teixeira Duarte, o estádio tem o nome dele. Meu filho, tudo bem? Eu digo, olha, no Rio está tudo bem, presidente. Aqui, um caos, né? Olha o que o senhor fez no vestiário. Eu dei a maior ajuda que você podia ter nesse momento. Por quê? Você tem 33 anos, é jovem, cara que fala bem, educado. Os jogadores estavam achando que você não ia mandar em nada. Agora eles descobriram que você manda até no presidente. Caraca! Se você tivesse, moral lá em se cima. você tivesse aceitado os 4 jogadores a saírem do grupo, eu estaria te demitindo agora. Mas amanhã nós vamos fazer uma reunião e no dia seguinte ele fez a reunião e disse assim, eu mando todos vocês embora, mas esse aqui, ele não sai daqui. E ele falou para mim, você só vai sair daqui para a seleção brasileira. E eu saí para a seleção brasileira. Caramba. Então o que é isso? É diferente. Na Jamaica eu vim para o Brasil, perdi vários jogos, volto para lá e digo para ele, o que você quer, presidente? Vamos para tentar a Copa do Mundo ou a Copa do Caribe? A Copa do Caribe era 3 meses depois, com o grupo que eu trouxe para o Brasil, eu ganhava com o pé nas costas aquela Copa. Ele disse, não, eu quero tentar a Copa do Mundo. Eu digo, olha, então eu vou mandar 10 jogadores embora. E eu vou mandar os jogadores mais antigos e mais famosos. A gente não ensina truque novo a cavalo velho. Então eu vou mandar as 10 embora. Vai ser um barulho, ele pode mandar. Mandei. Sabe o que aconteceu na Copa do Caribe? 3 meses depois, na Jamaica era disputada aquela Copa. Eu perdi para Cuba. Cuba não tem futebol, cara. Então, metade do país queria que eu fosse embora, metade do país não queria que eu ficasse. Então, viu como é que foi, né? E ele disse, esse é o treinador que eu contratei por 4 anos, ele vai ficar aqui. Em 4 anos, classificamos para a Copa do Mundo de 98 na França, classificamos a Sub-20 para a Copa do Mundo da Argentina, classificamos a Sub-17 para a Copa do Mundo da Nova Zelândia e só não fomos na Olimpíada por um gol. Nós perdemos para a Costa Rica no saldo. Fruto de quê? De um presidente que, assim, o trabalho é com essa pessoa aqui. Pronto, eu me fortaleci, ninguém vinha se meter comigo.
nem de fora, nem de dentro. Todo mundo sabia o que era. Então, é isso que precisa. Você pegar o Seabra, como o Bragantino pegou, vai. O Campeonato Paulista ele não foi tão bem. Não sai. Está aí agora o fruto. É o segundo colocado. Verdade. Então, temos treinadores? Temos. O que precisa é dar o elenco para ele e dar o suporte. Se o Roger Machado, eu li alguma coisa que parece que ele foi mandado embora. É de um absurdo que não tem mais tamanho. Olha a campanha que o Dudu Barroca estava fazendo no Mirassol. Foi mandado embora. Ele, no campeonato lá em cima, foi mandado embora. Onde está o Mirassol agora? O Mirassol está a campanha que vai ter que fazer para se manter na primeira divisão. Agora, se é um estrangeiro, não, aí está tudo bem, deixa o cara. Não, vamos fazer igual. Vamos dar tempo para o Abel, como está sendo dado. Parabéns. É um excelente treinador, uma cabeça ótima. Não gosto do comportamento dele no campo com os árbitros. Não gosto. Esse dia ele falou um negócio maravilhoso de processo, paciência, tudo isso. Faça isso com os árbitros também. Tenha paciência com eles, dê o tempo do processo deles para ficar mais igual. É como o senhor falou, processo, né? Processo, cara. Isso em tudo. Hoje você abre uma empresa, cara, o início vai ser difícil. Mas o tempo ali, você vai pegando experiência, vai amadurecendo a ideia, vai melhorando, vai vendo as coisas que precisa ajustar e daqui a pouco a tua empresa começa a dar certo. Você bota a semente, você tem que molhar, tem que esperar chover, esperar o sol. Tem tempo. Se você quiser tirar fruto antes do tempo, você vai matar. Vai matar. Aí a gente vê, exemplo, o Vasco está praticamente quase acertado com o Diniz. O Diniz, o trabalho dele, todos nós conhecemos. É um trabalho que requer tempo. Olha o gol que o Vasco tomou contra o Palmeiras. Isso aí. É um gol a lá Diniz. É um gol a lá Diniz. É isso que eu ia perguntar. A torcida do Vasco vai ver isso. É isso que eu ia perguntar. A torcida do Fluminense viu isso, tomar gols desse jeito, mas foi campeão da Libertadores. Sim. Foi campeão carioca. Aí no outro porque ano já não deram tempo. Depois já não servia mais. Então, é o seguinte, eu quero contratar, eu sou o Pedrinho, eu quero contratar o Fernando Diniz, eu sei o que eu vou passar. Eu sei o que eu vou escutar da defesa. Não, mas é ele que eu quero. Deixa ele trabalhar, pô. Deixa ele trabalhar. Ah, mas eu não tenho jogadores compatíveis com o que ele pensa. O Diniz transformou muitos jogadores. Muitos jogadores. Ninguém dizia que o Ganso era titular do Fluminense antes de chegar. Todo mundo dizia, já acabou, o Ganso não existe mais. Não vai. Jogou demais com o Diniz. Demais ele jogou. Né? O Nino, quem é que falava no Nino? Pô, o Nino chegou à seleção. Né? Seleção olímpica com ele. Então, todo mundo começou a jogar e jogar muito. O André passou a jogar com ele. Ele é um cara que trabalha muito bem o homem, né? Trabalha muito bem o profissional e trabalha muito bem o jogador. Às vezes não dá certo, é a fase, cara. Ele pegou uma fase maravilhosa, que foi campeão, né? O Ené Valencia perdeu aqueles gols do Internacional, ele foi campeão, é a fase dele. E depois pegou uma fase que não foi boa na seleção, não foi boa no Fluminense e não foi boa no Cruzeiro. A vida da gente acontece isso. Não é só o treinador de futebol. E, às vezes, você vai lá, vendedor de carro, vende, daqui a pouco secou. Ninguém comprou mais carro? Não, todo mundo continua comprando carro. Mas a tua fase não é o melhor momento. Verdade. Aí, na sua opinião, o senhor até já respondeu mostrando, né? O Diniz, para esse momento, é o treinador ideal para o Vasco? Para esse momento que o Vasco está vivendo, já o campeonato rolando... O treinador é sempre o ideal. Eu era o treinador ideal para a Portuguesa. A Portuguesa era vice-campeã paulista e eu saindo do Mesquita, que consegui da segunda divisão botar na primeira divisão. Eu era o treinador ideal? Eu era, sabe por quê? Porque o presidente achou que eu era o treinador. Sim. Então ele bancou e deu certo. Com os jogadores não dariam, porque os jogadores me viam como um garoto, 33 anos. Eu tinha jogadores mais velhos do que eu lá. Né? O Diniz pode, se o presidente acredita que o Diniz é o cara, o Diniz vai descobrir jogadores na base, o Diniz vai ver outros jogadores,
vai ter o momento da parada desse Mundial que vai acertar muitos times, vai dar talvez o Pedrinho possa vai dar muito isso tempo. aí. Então, isso pode ser. Agora, voltando à pergunta que você me fez da seleção brasileira, a minha resposta tem sido duas. Pô, tu tem duas caras? Não. A primeira, eu dizia o seguinte, tem que ser um brasileiro, baseado na estatística. Que estatística é essa? A Copa do Mundo começou em 1930. O Uruguai foi campeão. Treinador? Uruguai. 34 foi a Itália, 38 foi a Itália. Treinador? Italiano. Deu parada da guerra, veio 50. 50 o Uruguai foi campeão aqui no Brasil. Treinador? Uruguai. 54 foi a Alemanha. Treinador? Alemão. 58 foi o Brasil, treinador brasileiro. 62 foi o Brasil, brasileiro. 66 foi a Inglaterra, era inglês. 70 foi Brasil, brasileiro. 74 foi a Alemanha, alemão. E você vai, 22 Copas, sempre o campeão treinado por um treinador nascido naquele país. Então, nós vamos quebrar essa estatística, vamos ser campeões do mundo com um treinador que não nasceu no Brasil. Então, a minha teoria era essa. Mas aí tentou-se o Fernando Diniz, de uma forma estapafúrdia, porque colocar ele como interino, dirigindo a seleção e dirigindo o Fluminense, isso é inusitado. Não existe. Foco, né? Aí colocou o Dorival e não se deu ao Dorival o tempo de adaptação. Por quê? Porque dirigir a seleção é uma coisa, dirigir o clube é outra. O Flamengo vai jogar hoje. O Corinthians jogou ontem. Vamos falar, já falamos muito de Flamengo. Vamos falar do Corinthians. Sim. Dorival jogou ontem. E ele viu as coisas que aconteceu. Hoje ele já está no clube, planejando, conversando com os jogadores, mostrando vídeo, dando treinamento para o próximo jogo. Próximo jogo. A seleção acaba de fazer o segundo jogo, 3 meses depois, ele vai corrigir o que ele viu para corrigir. Sem ter contato com os jogadores, não vai ter contato com os jogadores pensando em outras coisas, então é tudo muito diferente. A fase, quando chega o jogador, é tudo muito rápido e você tem que estar colado com todos os pequenos detalhes que acontecem na seleção. Quer ver um detalhe que quem não sabe que isso existe acaba sendo comido, engolido por isso? Eu tive problemas na Costa Rica, na Jamaica, Trinidad e Tobago. O jogador, quando vinha da Europa, quando ele se juntava com o grupo, ele virava local. E eu trazia ele, não é para ele ser local, eu trazia para ele mostrar para os jogadores da Jamaica, para Trinidad, para Costa Rica, o que é um jogador treinando num clube europeu. A diferença, o profissionalismo. Aí, quando ele vinha aqui, juntava todo mundo, ele passava a ser mais um. E aí, quando eu percebi que foi a primeira vez, foi na Jamaica, quando eu percebi, eu digo, vem cá, meu filho, senta aqui do meu lado. Eu trouxe você não é para ser jamaicano, eu trouxe você aqui para você ser um europeu que é jamaicano, percebe? Ah, entendi, porque se você treinar do jeito que você está treinando igual a eles, eu não preciso de você. Eu tenho outros aqui. É tudo igual. Então, a seleção brasileira, de longe, eu falo isso de longe, se eu tiver errado, que me desculpe os jogadores, todo mundo. Mas a percepção que eu tenho é que quando eles juntos, vira tudo brasileiro de novo e fazendo as coisas do jeito, aquele jeitinho. Não tem jeitinho, amigo. É aqui e aqui. O tempo é muito curto. Você tem 10 dias no máximo para botar tudo, então não dá para distrair. E o que acontece a percepção é que é uma grande distração. E aí fica todo mundo dizendo assim, a seleção brasileira não pensa... Não, é que tem que ter alguém que bote eles num quadradinho aqui e diga assim, esquece, você veio aqui não foi para ver o Brasil, você não veio aqui para fazer negócio, você não veio aqui para ter festa, você não veio aqui para nada, você veio aqui para jogar para o Brasil e classificar, ponto. Então, esse é um problema seríssimo que a gente tem, e aí... Vamos a 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Quem é que tem experiência de passar num trabalho de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo? Evandro Mota. O Evandro Mota era o mental coach do Carlos Alberto Parreira,
do Zagallo, de todo mundo. Foi ele que criou todo o trabalho que levou a seleção ao título. Sim. Ah, mas tinha Romário, tinha Bebeto. Claro, tinha Romário, tinha Bebeto, tinha Dunga, Ricardo Rocha, tinha todo mundo. Mas ele é que fez essa junção toda. É porque essa seleção não era cotada a ser a campeã, né? Claro que não. Ela perdeu para a Bolívia. Foi Lá na isso aí. Bolívia, o Parreira ia se demitir, foi uma confusão, os jogadores não deixaram. Aí foram jogar em Recife, entraram de mãos dadas, pronto. Renasceu, trouxeram o Romário de volta, renasceu. Mas precisa ter um trabalho. Então, por isso, eu abri uma janela no meu pensamento e disse o seguinte: para ter o Evandro Mota, é preciso ter o Jorge Jesus. Sim. Porque eles são parceiros. Mas, pelo que eu estou ouvindo, houve um veto ao Jorge Jesus. Eu conheço bem. Eu sei que ele ia botar todo mundo numa caixinha e ia dizer: ah, meu filho, aqui o negócio é feio. Exatamente como ele fez no Flamengo, e todo mundo se assustou de início, mas depois todo mundo se enquadrou e o Flamengo voou. Então, habemos treinador? Habemos presidente? Habemos papa? Essa é a pergunta que a gente está fazendo agora. A gente não sabe nada Verdade. disso. O senhor falou de uma situação, né, cara, que o que acontece? O Jorge Jesus, nisso, parece muito com o senhor. Ele é um cara que ele é verdadeiro e ele identifica o problema, e se ele tem uma certeza, uma convicção, cara, ninguém tira isso da cabeça dele. Ninguém tira isso. Então, quando ele falou lá no Al Hilal lá, ele falou que o Neymar, ele não iria render o que ele esperava que o Neymar rendesse. Bateram nele, criticaram ele. Neymar veio para o Brasil na expectativa: Neymar agora vai jogar, porque o Jorge Jesus não quis dar oportunidade para ele. Tem acontecido, Neymar não para de ter lesão e mostrou mais uma vez que ele está certo, né? E aí agora vem essa estão falando, né, que o Jorge Jesus não vai para a seleção porque tem dedo ali do pai do Neymar, aquela coisa toda. E o senhor, uma das frases que mais viralizou a carreira toda do senhor foi naquela época, quando o Dorival era técnico do Santos, e o Neymar surgindo, aquele talento ali que o Brasil todo estava empolgado. E o senhor fala: olha, se não intervirem, se não falarem, vocês vão acabar criando um monstro. Educação, se não educar. Foi o que eu falei. Sim. E eu tive o prazer, rapaz, e você está sabendo isso em primeira mão. Teve um aniversário segunda-feira agora, estava o Mazinho, estava o Ricardo Gomes, estava o Branco, e foi muito legal. O Carlos Roberto, que jogou no Botafogo. E tem um médico, se eu não me engano, o nome dele é Cláudio, e ele cuidou do Neymar. Estou revelando isso porque ele falou abertamente para todo mundo. Olha, eu tenho até gravado. Quando ele falou para mim, eu disse: pô, que legal, me manda, porque eu vou ficar feliz em ouvir isso. Que ele, num tratamento que estava fazendo do Neymar, inclusive ele já esteve na casa do Neymar, adora o Neymar. Ele dizendo para mim: ele é um garoto excepcional, ele é fantástico. Pô, ele é uma pessoa muito boa. Eu digo: olha, eu não tenho nada contra ele. Absolutamente nada, porque eu nunca sentei e conversei com ele. Então, eu não posso definir quem é o Neymar. Eu posso de longe, e aí você acha. Sim. Né? Aí você acha, aí é julgamento. E ele me falou o seguinte, que ele perguntou ao Neymar. Ele disse: e aquele cara que disse para você que estávamos criando um monstro, precisava te educar? Aí ele: pô, tu ainda lembra disso, cara? Ele disse: lembro. Pois é, ainda bem que eu me modifiquei. Eu fiquei muito feliz dele ter falado isso para mim. Eu não sabia disso, nunca, ninguém tinha dito nada de que, qual tinha sido a reação dele. Eu sei da mãe dele. A reação da mãe dele foi uma reação de pegar firme em cima dele. Eu costumo dizer o seguinte: a seleção argentina foi montada para o Messi. Foi campeã do mundo montada para o Messi. Todo mundo corria, todo mundo brigava para o Messi jogar e fazer o que tinha que fazer. A seleção brasileira de 94 foi montada para o Bebeto e para o Romário. Todo mundo tinha que fazer. A seleção de 2002 foi um pouquinho diferente, porque tinha muita qualidade ali, né? Tinha o Ronaldinho, tinha o Rivaldo, tinha o Ronaldo Fenômeno, mas esses, mesmo assim, eles participavam bastante.
mas todos os outros tinham que trabalhar. Mas você tinha um Roberto Carlos, você tinha um Cafu, né? Mas a de 94, não. A 94, quando você conversa com eles, né, eles dizem mesmo, nós fomos os tops, né? Nós tínhamos que fazer o trabalho para o Bebeto e para o Romário. Porque são 7 jogos só, a Copa do Mundo, né? Agora vai mudar um pouquinho. São 7 jogos, e nesses 7 jogos você não pode tomar gol, pô. Quem menos tomar gol vai ser campeão. Então, essa foi a cabeça da seleção em 94. Então, eu não tenho nenhum trabalho com a declaração, por exemplo, do Dorival. Eu convoquei e ia montar o time para jogar em função do Neymar, porque é o nosso melhor jogador. Né? Em termos de qualidade, de repertório, Sim. ele talvez seja o maior do mundo. Hoje, em repertório. Né? Vamos ver o Yamal, pelo que está fazendo aí, pode ser até que pela idade que tem, passe ele, né? Mas ele tem um repertório brilhante. Agora, tem que estar bem, pô. Ele tem que estar bem. Ele tem que estar com a cabeça voltada e dizendo assim, eu quero. Eu fiz o podcast do Denilson semana passada, e aí o Denilson, todo mundo toca nisso. Isso. Todo mundo. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu não fico chateado. E aí eu falei, primeiro que eu não tive nenhuma intenção de magoar ninguém, eu só tinha intenção de ajudar. E eu disse, Denilson, na vida a gente tem que tomar decisão. Tem 6 Ds que a gente tem na vida, né? É um desejo ardente, esse é o primeiro D. O que eu quero? Né? Aí eu tomo a decisão de que eu quero aquele desejo, aquele sonho, eu quero. Aí eu me dedico. Depois eu me determino, porque se alguma coisa não acontecer legal, eu tenho determinação, eu quero aquele sonho. Depois eu tenho disciplina, que é fazer o que eu não gosto. Disciplina não é fazer o que eu gosto. O que eu gosto não é disciplina. Aquilo é prazer, é lazer. Mesmo trabalhando é lazer. Agora, o que eu não gosto. Eu, por exemplo, não gosto de acordar cedo. Tem dia que 4h30 da manhã eu estou acordado. Eu tenho que pegar um voo, tenho que ir a São Paulo, tenho que atender alguém. Então eu vou. Por quê? Porque é a minha disciplina. E depois você tem que colocar Deus. Saber o que você fez, por que você está aqui, qual é o teu propósito, o que ele espera de você, o seu comportamento. E eu disse para o Denilson, Denilson, eu acho que falta o D de decisão dele, de que eu quero ser o melhor do mundo, eu quero ser campeão do mundo. Porque eu escutei uma declaração dele dizendo assim, bom, acho que foi para o Romário, bom, se eu não for o campeão do mundo, paciência, né? Se eu não for o melhor do mundo, paciência. Não. Eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar o seguinte, eu quero ser e vou ser. Eu tomo uma decisão e vou ser. E se eu não for? Eu vou aprender com alguma coisa que eu tiver feito errado. Mas eu não posso usar a bengala de que pode acontecer, de eu não ser. Com que talento que eu tenho, eu não posso achar que eu não vou ser. Eu vou ser. Verdade. Eu quero ser e eu vou ser. Então, eu não tenho problema, mas ele tem que estar muito bem, muito bem. Agora, eu falei, Denilson, o problema é o legado. Eu gostaria muito de sentar com ele e dizer assim, Neymar, qual é o legado que você quer deixar? Daquele bom jogador que ficou milionário? É isso que você quer deixar? Olha você, Denilson, tu está me entrevistando com a Copa do Mundo do teu lado. Aí o Denilson abraçou a Copa do Mundo, começou a chorar. Foi um negócio assim muito legal. É o legado. O que você quer deixar? Ronaldo é campeão do mundo, o Cafu é campeão do mundo. Então, os caras olham para você e dizem assim, eu sou campeão do mundo. Não chama não mais de nome, né? Tu vai falar com o Zinho, eu trabalho com o Zinho. Tetra. Aí tu fala, Tetra. Tetra. Mudou o nome. Claro, o nome do... Tetra, isso é não muito vai mudar lindo, né? nunca. Isso é muito bom. Isso aí é o carimbo. Eu costumo dizer para os jogadores o seguinte, quando eu chego num clube, eu vou avaliar os jogadores. Aí eu vejo o passaporte do jogador. Quantos carimbos ele tem de campeão estadual, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, já foi uma Copa do Mundo, já foi uma Olimpíada, não foi? Você tem que olhar isso na montagem do teu grupo. Né? Montagem. Aí chego lá, não tenho nenhum campeão. Opa, a conversa que eu tenho que ter com esse time é o seguinte, vocês têm que ter sede de ser campeões. Você tem que ter sede. Aí eu vou lá, pego um cara que já foi campeão carioca. Eu digo, opa, tu tem que ser campeão brasileiro. Ganhou o brasileiro, tem que ser campeão da Copa do Brasil, tem que ser campeão da Libertadores, vão brigar para ser campeão do mundo. Você vai dando para cada jogador e para o grupo, você vai dando o carimbo que você quer colocar no passaporte deles. Então,
não é só colocar um time em campo. Isso é perfeito, é perfeito. E qual é o teu modelo de jogo? Meu modelo de jogo vai depender de quantos milhões você vai botar na minha mão. Se você puser 320 milhões na minha mão, eu vou botar um time como o Botafogo, pô. E aí o meu time vai jogar em 30 metros, pressão alto, bloco alto, lá em cima, perde e recupera rapidamente, né? Eu vou ter jogadores de criatividade, eu vou ter um jogador no meio como o Almada, que você pode estacionar. O que a Inter fez contra o Barcelona? Ela botou um caminhão e um ônibus na frente ali. Ficavam os 10 jogadores. Você vai ter que ter alguém que tenha o drible, como tinha o Luiz Henrique, como tinha o Yamal. Né? Yamal quase fez, o goleiro foi fantástico ali. Então, agora, eu não tenho 320 milhões, eu tenho 10 milhões para montar um time. Eu vou botar meu time num bloco alto lá para tomar contra-ataque, porque os meus zagueiros talvez não sejam tão rápidos, sejam tão hábeis. E talvez eu não tenha um time que tenha coragem para pressionar, porque os jogadores que eu pude contratar são jogadores que não têm esse nível elevado que tinha o time do Botafogo. Se eu tenho um Marlon Freitas, eu vou botar um cara ali que vai trabalhar que nem um Kroos. Se você pegar o que fazia o Kroos no Real Madrid, o que fazia o Marlon Freitas no Botafogo, era muito parecido. Era muito parecido. Então, o modelo de jogo é absolutamente importante. Como você encaixa cada jogador ali nesse teu modelo, ou é para trás. Se eu tenho 10 milhões, eu vou botar para trás, fazer um bloco baixo, vou ter que arrumar 2 caras muito rápido para sair num contra-ataque em velocidade e vou todo dia à igreja. Pedir a Deus que me ajude para de vez em quando eu fazer um golzinho de contra-ataque para a gente beliscar uma vitória e suportar que o nego vai estar batendo em cima de mim e eu estou ali atrás aguentando, fechando. Você tira por esse jogo do Flamengo na Copa do Brasil, né? Com o Botafogo. O Botafogo da Paraíba. Claro. Os caras se fecharam ali. Mas não tem jeito. Mas é isso, é competir. Ele vai competir com o que ele tem. O Zago deu essa entrevista. Eu vou competir com o que eu tenho, mas eu tenho que competir. Eu não posso perder o jogo antes. Eu trabalhei na seleção brasileira, eu trabalhei em outras seleções. Então, quando você perfilava com a seleção brasileira e olhava o rosto dos outros jogadores, de Bolívia, Colômbia, isso perdeu muito hoje em dia. Sim. Mas na minha época, os caras estavam sem cor. Eu sentava no banco e digo, vou ganhar o jogo, não tem jeito, os caras estão sem cor. Já entrava derrotado. Já entrava sem cor. Então, tudo isso, esse contexto todo é que vai definir como é que vai ser o meu modelo. Eu, por exemplo, adoro o jogo bonito. Adoro o jogo como esse 4-3. Eu sou da época do Santos, né? Santos jogava 5-4. Pô, mas o Santos toma muito gol, e daí? Ele faz muito gol, né? Tem que ter um equilíbrio, eu tenho que fazer mais gol do que leva. Em 2007, eu fui campeão com o Coritiba da Série B. Sim. E o Muricy foi campeão com o São Paulo da Série A. E nós demos uma entrevista na Sport TV para o Luiz Roberto, e o Luiz Roberto, e aí, muito feliz? Eu digo, olha, eu particularmente estou muito feliz porque consegui ser campeão. O Muricy deve estar muito feliz porque ele conseguiu ser campeão. Mas eu acho que para o futebol brasileiro não é um momento bom, porque Curitiba foi campeão porque teve a defesa menos vazada. O São Paulo foi campeão porque teve a defesa menos vazada. Nem o meu time, nem o São Paulo tivemos o ataque mais positivo. Nessa época o nível de gol da artilharia foi bem baixo. Então, não foi. Então, eu não posso dizer que a contribuição que eu dei para o futebol brasileiro foi tão grande assim. Eu posso dizer que a contribuição que eu dei para o Curitiba foi genial, mas para o futebol brasileiro, não. Porque o futebol brasileiro, a gente quer um futebol solto, jogado, com muitos gols. Olha os resultados que você tem visto. 2-1, 1-0, 2-1, 1-0. Aí você teve aquilo do Flamengo com o Juventude. Ali você não pode contar, mas você não vê. Corinthians, raramente. Você não vê. O Corinthians, aquilo ali foi o treinador do Corinthians, que eu até conheço. Ele trabalhou comigo, eu era diretor técnico de São Paulo, ele era diretor da Sub-14, o Orlando, um treinador ótimo, maravilhoso. Mas naquele momento, jogar contra o Flamengo e você deixar Romero, o Memphis
e o nosso artilheiro Yuri na frente, nós até discutimos isso antes do jogo, eu digo, ele não vai ter força, porque ele chegou agora, porque jogar com esses três, o meio de campo vai ter um buraco que o Flamengo vai rolar por aí. Tu vê, já não faz mais isso o Dorival. O Dorival já encaixou melhor o meio campo ali, porque o meio campo é o centro nervoso do jogo. E a bola é o centro do jogo. Aonde tem a bola, eu tenho que ter maior número de jogadores no meu time do que o teu. Essa é a grande vantagem de você fazer o jogo apoiado. O jogo apoiado é bom por causa disso. Verdade. Cara, se a gente se deixar, né, professor, é muito bom conversar com o senhor, porque é muita história e muito conteúdo. Aí a gente nem até esquece do que a gente se programa. Mas a carreira do senhor é uma carreira muito vitoriosa, né? Não só no Brasil, mas principalmente fora do Brasil. O senhor hoje chega na Jamaica. Quem fez o melhor trabalho na Jamaica? Vai apontar para o senhor. Mas, assim, o senhor teve uma trajetória muito legal e num momento muito importante que foi no futebol feminino. O senhor começa a trabalhar com uma menina, né? Início de carreira ali, a Marta descobre e começa aquele trabalho todo. Cristiane era da seleção de baixo, da sub-20. E como é que o senhor vê hoje? Porque o senhor deixou um legado para o futebol feminino e hoje a gente vê essa crescente. Claro que ainda não está da maneira que ainda nós esperamos que venha a estar, né? O futebol feminino, né? Sendo mais reconhecido, né? Mas evoluiu bastante. Hoje vemos alguns clubes brasileiros tendo um time feminino. Final de campeonato brasileiro. Inter e Corinthians, 65 mil pessoas, então, cara. E eu vejo que assim, o senhor contribuiu muito para que isso acontecesse. Como foi para o senhor essa trajetória de lançar Marta, Cristiane e chegar naquela tão sonhada medalha olímpica? Ali, esses dias me convidaram para fazer um documentário e me mandaram o documentário. Aí eles falavam ano tal. Aí eu descrevi, olha, agradeço muito, mas não tenho interesse de participar desse documentário, porque o momento em que deu-se o pé, iniciamos toda essa revolução que tem aí, foi em 2004. Tornou o futebol das mulheres uma coisa profissional. Nós profissionalizamos o futebol em termos de comportamento, porque não tinha. A CBF não gostava das meninas, o COB não gostava das meninas, as meninas odiavam os dois. E aí, por causa disso, se rebelavam, o comportamento não era legal, histórias e mais histórias que eu recebi de que não estava legal. Não estava legal. Eu digo, bom, então alguém tem que ceder para isso funcionar, né? Uhum. Eu e você. Eu não gosto de você, você não gosta de mim. Vamos ficar com essa barreira. Alguém vai ter que dizer assim, vou dar um passo. Então eu disse para elas, olha, eu não consigo mudar a CBF, eu não consigo mudar o COB. Agora, eu estou aqui com vocês. Se vocês quiserem mudar, eu tenho certeza que nós vamos conquistar tanto a CBF como o COB. E não deu outra. O comportamento delas exemplar, zero de problema que eu tive, zero de problema a CBF teve com elas, o COB ficou encantado com elas e elas encantaram o Brasil inteiro. É a questão de você decidir. Eu vou pagar o preço e entrar naqueles 6Ds que eu falei. Tomamos a decisão de ser uma seleção extremamente disciplinada, extremamente compenetrada no jogo. Começamos a pensar o jogo. Quando voltou da Olimpíada, a Juliana Cabral, que é uma das melhores comentaristas, ela trabalha no TV Cazé agora, Cazé TV, né? Sim. E foi muito gratificante, porque ela volta da Olimpíada, eu recebo um telefonema, ela estava no Morumbi ou no Pacaembu. E ela disse assim, professor, é tudo diferente o que eu vejo agora. Não é o mesmo jogo que eu estou vendo. Então foi muito legal, porque a gente começou a ensiná-las a ver o jogo. Sim. Você não pode jogar o jogo. O que acontecia é que elas jogavam o jogo, elas entravam dentro de campo, chutavam a bola, tem que melhorar a sua técnica, tem que melhorar o seu comportamento. Legal, melhorei o comportamento delas, melhorei a técnica delas, mas acima de tudo, o que foi ensinado para elas foi ver o jogo, ler o jogo, a necessidade do jogo, porque eu sou a zagueira,
Mas a ponta esquerda lá faz parte do meu quebra-cabeça. Porque o modelo de jogo, o jogo é um grande quebra-cabeça e as peças têm que encaixar. Imagina o seguinte, que eu tenho aqui um EM off, um quebra-cabeça. Mas aí, de repente, eu tiro esse E teu e boto ali um Z. Já não vou montar o mesmo quebra-cabeça. Por quê? O F faz parte do E lá de cima. Né? Faz parte. Então, não é esse quebra-cabeça que eu estou montando. Então, elas começaram a entender que elas eram todas conectadas, os movimentos. O movimento de uma jogadora, de um jogador dentro de campo, corresponde a 10 outros movimentos. Não é a coisa que está acontecendo lá na frente com a Marta. Legal, vamos ver sorte, vou orar por você para que dê tudo certo. Não, enquanto a Marta está lá, eu estou me aproximando, eu estou diminuindo o espaço. Por quê? Eu ataco preparado para defender. Eu me defendo preparando para atacar. Então a Marta lá na frente, quando está sendo atacada, que está trabalhando a Juliana, trabalhando a Tânia, está trabalhando a Mônica, ela sabe que tem que se posicionar, porque se eu ganhar essa bola, ela já me dá a opção de fazer o passe e a gente puxa um contra-ataque. Então é um grande quebra-cabeça que todos têm que estar conectados. Esse é o futebol. O grande problema, é uma engrenagem, né? O grande problema é que me irrita quando eu vejo futebol hoje, a bola chegou na lateral, num lateral direito, num extrema, e ele está sozinho com a bola e fica procurando. Amigo, chega rápido nele, pô, dá a opção do passe para ele. Né? Detalhezinhos pequenos que você vê. Por exemplo, você falou do Vasco no gol do Hugo Moura. Né? O Léo Jardim, que é um goleiraço, ele dá o passe e fica parado ali atrás. Sai para o lado, dá uma opção de passe. Sim. O Hugo Moura, o que o Hugo Moura faz? Ele vai para a esquerda. Quando ele vai para a esquerda, ele é destro. A bola fica na perna direita. O jogador está exatamente onde ele está com a bola. Se ele sai para o outro lado, ele bota a bola do lado protegida e dá o lado esquerdo dele para o cara atacar. Sim. Não vai chegar nele. Então, são detalhes que você precisa olhar e dizer assim, estou vendo aquilo. Eu estou vendo aquilo, eu não posso fazer igual, eu tenho que aprender. Então, foi isso que a gente fazia com que elas batizaram a escolinha do professor Simões. A gente tinha e isso eu aprendi com o Jorge Jesus, é o treinamento em sala. Eu nunca vou com a minha equipe para dentro de campo sem antes passar numa sala e dizer o que nós vamos fazer. Que legal. Então, a gente passava lá, falávamos sobre a vida, falávamos de tudo, e vamos falar um pouquinho aqui do modelo de jogo, vamos falar da nossa prática, o que nós vamos fazer hoje. Por que nós vamos fazer esse exercício? Vamos fazer esse exercício porque é importante para isso aqui. O que você fez? Então, isso foi o ponto. Eu acho que o grande salto delas foi exatamente isso. Todo mundo começar a pensar que a cabeça usa o pé e o corpo como uma ferramenta para o que eu penso. E não fazer o que eu quero com o pé e o que vai acontecer, aconteceu. Eu driblei aqui e perdi a bola. Eu vou tomar um gol. Eu estou lá na ponta esquerda, eu vou tomar um gol. Então eu tenho que saber que eu vou ter que recompor. A minha recomposição tem que ser rápida, porque eu perdi a bola. Se eu não tenho a bola, eu estou correndo perigo. O jogador tem que pensar o tempo todo. Se eu não estou com a bola, eu estou em perigo. Eu estou com a bola, eu tenho que me movimentar porque eu estou prestes a fazer um gol. Peraí, mas a bola está no pé do meu goleiro, estou prestes a fazer um gol. Verdade. Eu tenho a bola, porra. Verdade. Eu tenho a bola. Eu só faço o gol se eu tiver a bola. Então, quando você começa a pensar o jogo dessa forma, tudo isso fica muito diferente. E foi o que aconteceu com ela. E aí eu fui dando algumas coisas mais finas para elas pensarem também, no cognitivo. Tem um negócio fantástico. O Marcos Vinícius Freire, que era o presidente, o chefe da delegação brasileira, numa Vila Olímpica, não tem trânsito lá dentro. Passa de vez em quando um carro com a comida, o catering, passa um ônibus, não passa outras coisas lá dentro. E a gente estava num bloco que a gente atravessava a rua, 200 metros tinha o refeitório. Mas a faixa de pedestre estava a 500 metros. A gente saía do nosso bloco, andava 500 metros para a faixa de pedestre, atravessamos todos nós juntos na faixa de pedestre
e voltava 300 metros para o refeitório. Um dia o Marcos Vinícius viu isso, depois ele me chamou e disse: entendi nada, cara. Pô, você estava ali, atravessava, já estava no refeitório. Você andou até a faixa de pedestre, porque o certo é atravessar na faixa de pedestre. Não é porque todo mundo faz o errado que se torna certo. Não é porque poucos fazem o certo que se torna errado. Então, enquanto eu caminhava com elas, porque a gente só saía todos juntos. O único que podia sair era eu e os meus auxiliares, porque a gente ia ver vídeo, ia ver algumas coisas. Fora isso, elas só saíam juntos. Então, enquanto a gente caminhava, elas começaram a dizer assim: eu tenho que fazer o certo. Se eu fizer o certo lá dentro, eu vou chegar na hora certa e vou concluir para o gol. Eu vou chegar na hora certa e vou evitar o gol. Mas eu tenho que fazer o certo. Eu não posso arrumar um jeitinho. Não, né? Tem um jeitinho. Brasileiro que tem essa mania, né? Um jeitinho, né? É isso. Então, essa é a diferença que a gente faz quando a gente vê jogando um Barcelona e o Internacional com a intensidade de jogo. Enquanto a gente não tiver essa intensidade aqui, eu gostei muito do jogo do Cruzeiro e vai fazer muito bem ao Flamengo essa lição que ela teve. Porque ali foi uma intensidade de marcação europeia que o Cruzeiro fez. E o Flamengo não estava acostumado a isso. Ninguém encostava nele, toca. Não teve jeito. Eles atropelaram o Nico de tudo quanto é lado, o Pulgar de tudo quanto é lado, joga. Então aí eles vão ter que ser rápidos, ter intensidade, que é isso que vai precisar no Mundial. Isso que eu ia falar agora. Foi um treinamento para o Mundial, né? Porra, foi excepcional para o Mundial. E foi excepcional para os jogadores também, para entender de que isso pode acontecer. O jogo contra o da Copa Libertadores, lá na Argentina, vai ser isso. Vai ser uma pressão, uma loucura. E aí, meu filho, eu tenho que jogar rápido. Toma, toque e me voe, toque e passo. Então, é essa intensidade que a gente precisa melhorar no futebol brasileiro. O senhor falou aí do Super Mundial, né? Os times brasileiros, na sua opinião, têm chance de levar esse título? O Botafogo, se fosse o time do ano passado, teria a chance de brigar, não sei se levar o título, mas brigar bem. Eu acho que o Palmeiras vai brigar e vai brigar bem, está arrumando, o Abel está arrumando bem, é uma coisa que ele faz, ele troca o time todo. Não sei se ele vai ter o Estevão no Mundial, ou se já saiu, porque ele já está preparando a saída do Estevão, já tirou o Estevão, botou o Felipe jogando por ali, e já preparado. Eu acho que o Flamengo vai estar preparado e pelo que eu vi, a lista de reforços do Flamengo ainda vai se reforçar mais ainda, vai ficar mais forte ainda. Tem alguns jogadores... É muito duro a vida de treinador, cara. É muito duro você ter alguns jogadores em que ele te ajudou muito. Mas ele não consegue passar daquele estágio. E aí o teu nível de time, de exigência subiu e você vai ter que dizer para ele assim: obrigado, arruma um outro lugar. Mas o treinador tem que fazer isso. E está acontecendo isso com o Flamengo. Alguns jogadores, o nível do Flamengo está subindo a cada dia e alguns não estão acompanhando. E ajudaram muito. E você vai ter que dizer. Então, eu acho que o Flamengo vai bem. Me preocupa muito o Fluminense. Acho o Fluminense muito longe de competir com equipes europeias. Porém, a gente não pode esquecer, eles vão estar em início de temporada. Eles estão voltando de férias. E a gente no auge, né? A gente está no auge e eles voltando de férias. E eles voltando de férias, e a gente sabe que as janelas vão estar, alguns clubes, por exemplo, o Real Madrid. Que Real Madrid virá para cá? Que Real Madrid? Quem será o treinador? Que jogadores serão trocados? Porque não tenha dúvida, o Real Madrid vai trocar de 5 a 6 jogadores, ele vai trocar. E vai trocar o treinador. Então, que Real Madrid é esse? O Barcelona, com a pancada que ele levou do Internacional, né? O Barcelona está também, não está? Ou não? Eu estou fazendo confusão. Eu acho que... Não, o Barça não está. Barça não está. Que Chelsea vem jogar? Né? Chelsea é da chave do Flamengo. Que Chelsea é esse que vem jogar? A gente não sabe. Porque quando muda
né? Uhum. Eles vão vir. Agora está acabando os campeonatos, o cara vai entrar de férias, vai voltar. Eles normalmente têm um mês só de preparação com jogos preparatórios que eles chamam. Os amistosos. E aí não, eles vão ter que chegar, amigo. Eles vão ter que chegar. Valendo. Valendo. Como é que vai ser isso? Ou não vão ter férias? Vão ter férias depois? Que valor eles vão dar a esse Mundial? Se eles não trazerem. Que valor eles vão dar a esse Mundial? Né? Verdade. Para eles também. Então, não sei. O que importa é a Champions. Eu acho que é isso. Então, eu acho que as chances ficam até melhoradas para os times brasileiros. Né? O Botafogo, será que o Botafogo vai trazer mais jogadores? Né? Um jogador que vinha agora do Zenit se machucou, do lateral esquerdo, esqueci o nome dele agora. Então, que Botafogo vai ser esse? O Botafogo que vem jogando não vem jogando bem, mas pode melhorar. Uhum. Botafogo não tem uma equipe que a gente diga assim, porra, que horror é essa? Verdade. Não é isso. Não, já evoluiu bastante. No jogo agora na Libertadores, jogou bem melhor, ganhou fora. Entendeu? Engraçado, porque ele botou o Cuiabano lá pela esquerda. Cara, eu gosto muito desse Cuiabano. E o nego estava arrebentando o Cuiabano, eu estava escutando. Eu gosto muito dele. E o Cuiabano vai lá, chuta, o Vitinho pega a sobra, e depois o Cuiabano faz o segundo gol. Eu digo assim, não dá para você futebol, criticar assim. Você pode até dizer assim, acho, mas eles comentam com uma assertividade que não pode, está errado. Loucura. Logo o futebol. Deixa eu ver isso pra gente terminar, senão. Coitado do senhor René. Quer mais água? Não, tô bem. O senhor falou aí de jogadores do Flamengo que não acompanharam esse. Hoje, na sua opinião, quais esses jogadores que não acompanharam esse nível? Não diria isso, não. Isso aí eu não vou. Não vou entrar nisso, não. Fica bem nítido, né? Alguns jogadores que você vê que. Tanto que já perderam até a vaga de titular ali, alguns deles, né? Outros que viram isso e já pediram para sair, como o Fabrício Bruno, ou mesmo, né? Chegaram jogadores ali de alto nível que fez exemplo. E o maior ídolo do time outrora, né? Que é o Gabigol, que foi um dos caras que. O problema do Gabigol é que ele deixou de atacar o espaço. Sabe o que vai acontecer? Esse treinador vai fazer ele voltar a atacar o espaço, como o Jorge Jesus fez. Porque ele é bom fazendo isso. Agora ele começou a vir aqui atrás, querer jogar, esse bicho. Se você lembrar que o primeiro jogo com o Felipe Luiz até botando o dedo, aí ele vai lá e faz o gol. Porque ele queria voltar, e não é o jogo dele. O jogo dele é atacar o espaço. Sim. Esse dia o Felipe Melo estava falando no programa da Globo, olha, atacando o espaço não tem jogador melhor do que o Gabigol, não. Ele é bom nisso aí, ele é bom. Agora, ele tem que voltar a jogar, e eu acho que o Léo Jardim vai fazer ele voltar a jogar. Ele já está, né? Está melhorando. Ele tem entrado nos jogos e tem participado bastante. Eu acho que começou a cair a ficha para ele, né? Ele estava muito... Quando ele diz que ia ser imortal para a torcida do Flamengo. Quem é que é imortal? Ainda mais nessa época aqui de celular, pô, isso aqui 2 meses, acabou, não lembra mais. Acabou. É verdade. O João Guilherme veio aqui no programa e ele falou sobre o Gabigol. Ele falou, cara, o Gabigol, ele chegou um momento que acho que ele começou a se achar maior do que o Flamengo. Exatamente. Isso aí foi a queda dele. Né? Não pode. Nem o Zico faz isso. Nem o Zico. Você vê a entrevista do Zico, quem é melhor? Você ou fulano? Zico? Ele fala fulano. Fulano. Cara, não, nesse aí eu empatei. Porra, não existe. Zico não existe. Porra. Como técnico hoje, o objetivo do René Simões hoje seria trabalhar o quê? Um time brasileiro, um time fora? Tem um... Não, gostaria de voltar para um time brasileiro, sim. Vamos ver o que vai acontecer aí. Estou começando a avisar. Estou na área, se derrubar é pênalti. Tá para jogo, né? Tá para jogo. Derrubar é pênalti. Não, e assim, a gente vê evolução. Você falou de algo muito importante, cara. Hoje é difícil você ver alguns treinadores, né, aparecendo, como o Felipe Luiz aí, por conta dessa, cara, insistência, muitas das vezes, alguns treinadores já deu certo com o Jorge Jesus, deu certo com o Arthur Jorge, então vamos trazer português. Não deu, pô. Quantos não deram? A gente fala do que deu certo e os que não deram. Verdade. E tem uma garotada aí, pô, eu fico vendo pelo curso da CBF lá, né, que
formando, não para de formar treinadores. Eu dou aula no curso Pro e os caras ficam loucos, né? Pô, e aí, nós vamos trabalhar onde? Calma, pô. Um dia eu bati na porta também. Verdade. O Américo Farias me deu a oportunidade de fazer meu estágio no Olaria, pô. E aí eu fiz o estágio lá e depois trabalhei até com o Américo. Então eu disse para ele, ó, batam na porta, cara, sai aí, batendo na porta, ó, eu quero fazer um estágio, quero arrumar um jeito e você vê o Seabra, pô, olha o Seabra, novinho, né? Seabra é novo, pô, então tá aí, eu tenho certeza de que ele vai continuar fazendo esse sucesso todo. O senhor mudaria alguma coisa na formação dos treinadores brasileiros? O pessoal tem que bater nessa tecla de que você tem que trabalhar o cognitivo dos jogadores. Tem que trabalhar o cognitivo dos jogadores. E tem que ter coisas diferentes. Por exemplo, eu aconselhei um mentorado meu a ele fazer aula de capoeira, porque eu fiz isso com as meninas. A Baiana jogava capoeira, Marta jogava capoeira, Juliana Cabral, Cristiane jogava capoeira muito bem, Formiga jogava muito bem mesmo? Capoeira, quem mais? Pretinha jogava capoeira mais ou menos, e todas elas, por quê? Vai te dar mobilidade, flexibilidade, a cintura vai balançar legal, entendeu? Para um jogador, um zagueiro que eu faço mentoria, eu pedi para ele pegar um bambolê. Vai trabalhar o bambolê, pô. Zagueiro que não tem boa cintura, pô, ele não faz curva, ele vai contornando assim devagar, acabou, o zagueiro já foi embora, Sim. o atacante já foi embora. Ele tem que ter essa troca de perna muito rápido, o goleiro tem que ter troca de perna muito rápido. Então, o jogar capoeira é muito, muito importante para quem gosta. Você que tem filho aí, bota teu filho para jogar capoeira aí, cara. Maneiro. Hoje o senhor acompanha o futebol também, o senhor falou aí, acompanha muito futebol europeu. O Brasil hoje, nós temos matéria-prima, não falta pra gente, né? Como o senhor falou, o que falta para essa galera aí chegar na nossa seleção e, cara, fazer o que tá fazendo lá fora, né? Um Vinícius Júnior, um Rodrigo, esses caras que lá fora são... Pô, o Vinícius Júnior atualmente foi o melhor do mundo. E na seleção ainda não conseguiu. É aquilo que eu falei para você. Chegar na seleção não é uma festa. É trabalho, é continuação de trabalho. A seleção é a continuação do meu trabalho, não é uma festa. E a impressão que a gente tem, todos têm essa impressão, de que vira uma grande festa, né? Um reencontro de amigos e vamos jogar. Nós somos bons. Então, botar todo mundo na caixa e dizer assim, ô Rafinha, você vai continuar jogando o que você joga. O Vini, tu vai jogar. Rodrigo, tu vai jogar o que você joga. Então, é isso. Então, se você tiver essa mão pesada, né? Essa mão pesada. Além disso, a gente precisa de um projeto. Pô. Onde é que nós vamos captar jogadores daqui a 10 anos? De onde é que eles virão? Você sabe? Eu não sei, pô. Verdade. Primeiro, você tem os esportes alternativos que são democráticos, né? O MMA é democrático pra caramba. Então, você, alto, baixo, perna longa, perna curta, você pode entrar no MMA, né? O voleibol já é elitista, né? Porque você tem que ser mais... 1,75 m, 1,80 m já não é um bom jogador para voleibol, basquete, nem pensar. Então, isso tudo faz com que você separe quem é quem. Né? Agora, o futebol não, o futebol traz todo mundo. Agora, é preciso que você tenha planejamento. Como é que eu vou captar isso? Né? Se você pega os Estados Unidos, que é um continente, tem 4 regiões. Região 1, região 2, região 3, região 4. Em cada região você tem a seleção sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Então você tem 40 jogadores em cada... Você tem 160 jogadores trabalhando o tempo todo para montar 23 jogadores. Sim. Então você tem o tempo todo trabalhando em várias regiões. Né? Você tem o Igor Paixão, que está no Feyenoord, na Holanda, foi campeão, que é do Amapá, estava lá no Curitiba. Não tem outros lá no Amapá? Tem. Que jogadores são do Amapá? Por quê? Não tem
não tem observação. Verdade. Então, a CBF tinha que ter em cada região do Brasil, tem que ter norte, sul, leste, oeste, norte, centro-oeste, ter um centro em que ali você vai treinar jogadores, você vai ter seleções de todas as bases, com treinadores ali, preparadores físicos sendo formados, administradores, tudo vai ser formado ali. Então, você tem esse centro de observação. Nós perdemos muito, nós não podemos perder jogadores mais. E, além disso, você trabalhar essa questão do cognitivo, a cabeça do jogador. Não adianta ter boas pernas se tiver uma cabeça ruim. Não adianta. Qual foi o melhor jogador assim que você já treinou, assim, um cara que foi fora de série? Pode incluir todas as áreas. Tive alguns, né? Bismarck, que era do Vasco, jogou comigo. Bismarck era fantástico. A Formiga era uma jogadora. Eu não falo da Marta, como não vou falar do Pelé. Isso aí são... Marta... É de outro planeta. Isso aí não são seres humanos. E eu não falo... Então, a Formiga é espetacular. Eu tive na Jamaica o Teodoro Timó. Que jogador, né? Jogador tático, parecido com a Formiga. Eu gosto muito desses jogadores que jogam com qualidade, com beleza, mas que estão sempre pensando o jogo, arrumando o jogo. Ele está jogando sem a bola no pé, ele está jogando. O tempo todo. Posicionando. O tempo todo ele está fazendo isso. Foram excelentes jogadores. Pô. O Conca foi meu jogador, o Washington foi meu jogador. Então, vários jogadores que eu tive foram muito, muito bons. E time? Qual o time que você... o time do Fluminense, seleção, né? O time do Fluminense de 2008 era excepcional, aquele time. Era time para ser campeão da Libertadores, né? Perdeu a Libertadores com o Renato Gaúcho injustamente no Maracanã, perdeu nos pênaltis. O cara faz 3 gols no jogo e depois perde o pênalti. Coisa que são os enredos, roteiros que Deus é que explica isso. Verdade. Só Deus explica isso. Então, teve isso. Esse time era muito bom. O time da Jamaica depois ficou muito bom mesmo. E a seleção das meninas, a Olimpíada que nós fizemos, primeiro jogo que nós fizemos contra os Estados Unidos, primeiro tempo, a gente devia ter dado uma atropelada neles, mas escondemos a bola, elas não viram a bola, mas acabamos perdendo esse jogo. Perdemos 2-0. E depois da final, jogamos muito também, pênalti que não foi dado, mas tem que ganhar. Meteu 2 bolas na trave, se põe para dentro, ganha o jogo. Mas aí teve um empate e depois, na prorrogação, aquela cabeçada da Wambach. A única bola que ela ganhou de cabeça da Mônica, a bola entrou. E agora, para finalizar, seu Renê, também, uma história que o senhor teve no futebol que, assim, que o senhor não esquece, que marcou a sua vida, ou seja engraçada, ou algo que te emocionou? Eu tenho várias histórias, muitas. Você tem muita história, mas assim, aquela que... Mas uma que eu contei esses dias, eu vou contar aqui do Arouca no Fluminense. Nós jogamos contra o Figueirense no dia 30 de outubro. Nós estávamos na zona de rebaixamento, precisávamos sair, né? Jogando. E alguém, eu não me lembro se foi o Thiago Silva que me disse, eu não me lembro. Alguém chegou para mim e disse assim: professor, você sabia que o Arouca só faz gol em novembro? Que história maluca. O Arouca só faz gol em novembro. Era 30 de outubro que nós íamos jogar. Se ele me falou, acho que no dia 29. Aí no dia 30, reuni todo mundo para a preleção e perguntei ao assessor de imprensa que dia é hoje. Aí ele falou: hoje é dia 30 de outubro. Eu disse: você está equivocado. Aí ele falou: não, pegou o telefone. Não, está aqui, 30 de outubro. Está equivocado. Cheguei perto do Arouca. Você está equivocado. Hoje é dia 1º de novembro, rapaz. Hoje é dia 1º de novembro. O Arouca ficou me olhando assim. Vai lá e vê. Fluminense e Figueirense no dia 30 de novembro, quanto foi o jogo. E quem fez o gol? 1-0 o gol do Arouca. Nós ganhamos de 1-0 o gol do Arouca, cara. Caraca! Incrível. Tem várias outras, né? Tem várias outras. Que maneiro. Tem uma muito engraçada que eu, quando cheguei no Fluminense, eu disse: olha, eu preciso
fazer uma semana lá em Itu, que é frio, e nós vamos jogar o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Fizemos uma semana, ganhamos de 3-1, 3 gols do Washington, coração valente. Quando voltou, eu disse, caramba, eu tenho que fazer mais uma semana num lugar quente, que eu vou para jogar em Salvador. Nós vamos para Saquarema. Aí eu reuni todo mundo e disse, rapaziada, na vida tem o ônus e o bônus. O ônus é esse que nós temos, o bônus é esse que nós temos. Eu nasci no morro, vocês nasceram no morro também, pobre. Olha o carro que a gente tem, as pessoas que querem, quem quer andar com a gente. Então esse é o bônus. Agora tem um ônus, a gente perde aniversário, perde festa, perde Natal, a gente perde um monte de coisa. E agora, eu não sei se a gente vai perder, mas nós vamos para Saquarema e vamos ficar lá uma semana. E nós fomos para lá. Ficamos uma semana, fomos jogar contra o Vitória. Tem um detalhe, que não é história engraçada, mas tem um detalhe, que teve uma falta. E o Thiago Silva, no meio campo, se você puser no YouTube, você vai ver Fluminense e Vitória da Bahia, no meio campo, e eu começo a gritar, e aparece a minha voz. Ô, Thiago, eu digo, esse maluco vai chutar do meio campo, pô. Para ter essa falta, era uma falta. E ele foi afastando. Eu digo, Thiago, que golaço, Thiago. Pô, do meio campo ele meteu o gol. Mas a história é que, um mês depois, tem 2 jogadores do Júnior que eu subi para o profissional e foram muito bem. E entra o meu fisiologista, Rogério Neves, na sala rindo. O que foi? Aqueles 2 jogadores do Júnior estavam conversando ali e o mais feinho estava dizendo para o outro, pô, ganhei uma lourinha de olhos verdes ontem, pô, universitário, um espetáculo. Levei ela para um quarto, cara, a primeira foi demais. Aí depois a gente deitado, eu falei, pô, ele é universitário, o que eu vou falar para ela? Ah, cara, não teve dúvida, não dei para ela, mina, a vida é difícil mesmo. Ela, mas por quê? Porque tem o ônus e tem o bônus. E aí ela começou a falar, e o cara perguntou para ela, e você? Eu não falei, nem sei o que é isso, pô, mas eu mandei. Aprendeu com o professor. Eu mandei o ônus e o bônus, meu filho. Falou bonito. Professor, e para finalizar, fala um pouco do projeto Isso Terra. Aqui é um presente para você. Opa, obrigado. Isso aqui é do Terra Futebol Clube. Isso é uma associação que eles já fazem esse trabalho na Premier League. Que legal. Lá na Inglaterra, e eles vieram para o Brasil agora. Isso, entre no jogo para salvar o jogo, para salvar a terra. Então, pessoal, aí ó, entra lá no Instagram, Terra Futebol Clube, e vejam as mensagens. Agora, 31 de maio, nós vamos estar no Morumbis, fazendo uma ecoconferência. Que legal. Com palestrantes falando como a gente pode salvar o planeta de todas essas enchentes, derrubadas, cuidado de mata, lixo, plástico que você joga. Então, entre no jogo para a gente salvar o jogo. Tem Isso tempo é muito ainda, importante, tá? Muito importante. É tua, essa camisa. Obrigado, professor. Obrigado. Depois veste, faz vou tirar foto, uma selfie com ela, marca e convidando todo mundo. Muito obrigado. Professor, eu quero agradecer ao senhor pela sua presença. Sabe, é muito conteúdo riquíssimo. Eu sou privilegiado de estar aqui. Eu acompanho bastante o senhor, sigo o senhor nas redes sociais, eu acompanho bastante. E presencialmente, então, sou privilegiado. Que legal. Queria que o senhor falasse um pouco das suas redes sociais também, para o pessoal te seguir lá. Renê Simões Oficial no Instagram, a gente está sempre trocando ali, passando alguma coisa sobre parte técnica, a gente fala muito sobre a nossa vida espiritual. Eu acho que não tem como a gente não reconhecer esse Deus maravilhoso, Verdade. Poderoso, que nos dá saúde. Olha aqui, ó. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Ninguém tem um dedinho igual ao outro. Ninguém. Verdade. 7 bilhões de dedos diferentes. Isso quer dizer o seguinte, Deus te fez único. Ninguém é cópia de você. Então, ele te fez para você ser único, ser o melhor e ser a imagem e semelhança dele. É isso que a gente prega muito lá, fala muito de futebol, fala muito de vida, fala de tudo. Seu Renê, obrigado pelo presente, obrigado pela presença. E você que segue o Em Off, compartilha para todo mundo esse episódio está massa demais.
se inscreve no nosso canal, não deixa de se inscrever lá no YouTube, compartilha para todo mundo o nosso canal, vai lá, segue no Instagram, vai ter os cortes do seu Renê, cara, compartilha que é só conteúdo riquíssimo. E como eu falei para vocês, o In Off só vem camisa 10. Aqui é técnico, mas é um dos melhores que hoje o futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, né, mas africano, árabe, jogou, foi em muito lugar, né? Muitos lugares, são muitos lugares. Então é isso, galera. Muito obrigado e estamos aí. Fiquem off.